Olá pessoal, estamos de volta com o programa Odonto Show e a entrevistada do dia é a doutora Fabíola Monteiro e estamos conversando sobre a odontologia do sono. Doutora Fabíola, continuando aqui as nossas perguntas, é possível fechar o diagnóstico desses tratamentos na maioria dos casos? Sim, é possível sim, mas é importante frisar que quem faz o diagnóstico é o médico, tá? Ele faz através do exame clínico, da anamnese e principalmente da polissonografia. Quais são, na verdade, as formas dos tratamentos? Do ronco e da apneia do sono? Isso. Existem tratamentos cirúrgicos que são reservados para os casos em que o paciente tem uma mandíbula e uma maxila retruídas. É uma cirurgia ortognática que separa a maxila e a mandíbula do restante da face e faz um avanço mesmo cirúrgico, mas essas cirurgias são reservadas para os casos mais graves, tá? Outras formas de cirurgia para tratar apneia e ronco são feitas por médico, por otorrino, mas elas não têm sido muito usadas ultimamente, porque tem se observado que tem um retorno muito rápido da doença, do problema. Então, o paciente tem uma melhora temporária e depois a apneia volta igual ou pior do que era antes. Essa cirurgia era chamada de uvulopalatofaringoplastia. Teve um período que era feito em grande quantidade, depois eles foram vendo que não estava tendo resultado satisfatório. Existe o tratamento que é padrão ouro para os casos de apneia, que chama CPAP, que é uma sigla que vem de um termo em inglês que é Continuous Positive Air Pressure, que é um aparelho que você tem que ligar na tomada, que é como se fosse um mini compressor acoplado a uma máscara que o paciente usa à noite, que essa máscara pode ser nasal e oral ao mesmo tempo, ou então só nasal, ou então só oral. Essa máscara, ela injeta ar comprimido na via aérea e esse ar entra numa pressão maior do que a pressão que faz o fechamento da via aérea na apneia. Isso aí é o padrão ouro, é o tratamento mais eficaz para todos os tipos de apneia. E é feito diariamente esse tratamento? O paciente tem que usar toda vez que for dormir. Esse tratamento não é feito pelo dentista, geralmente é o médico associado com o fisioterapeuta que acopla esse aparelho, porque tem que dosar a pressão do ar que vai entrar e que vai sair. Além disso, nós temos os aparelhos intraorais, que são os que o dentista usa, tá? Eu posso falar como que ele funciona uma vez? Como eu expliquei, né? A apneia e o ronco acontecem por causa da flacidez da musculatura e essa musculatura flácida, ela cai e fecha a passagem do ar durante o sono. O aparelho intraoral, ele tem um mecanismo de funcionamento muito simples. Ele segura a mandíbula para frente enquanto o paciente dorme, aí mesmo que a musculatura esteja flácida e que ela caia, como ela está segura para frente, ela não cai o suficiente para fechar a passagem do ar, tá? E aí a gente vai fazendo esses ajustes na quantidade de avanço que você faz em cada paciente, é individual. O paciente volta ao consultório e a gente vai ajustando até encontrar um ponto bom para ele, que ele vai relatar que o ronco diminuiu, que está tendo melhora no sono, na qualidade do sono. É duradouro esse tipo de tratamento? Ele não cura o problema. A gente costuma falar que é igual usar óculos, tá? O dia que o paciente dorme com esse aparelho, ele dorme bem, não tem apneia, não tem ronco. Se ele esquecer de dormir com ele no dia seguinte, ele vai ter ronco e apneia do mesmo jeito. Essa apneia, na verdade, ela pode causar outros tipos de doenças? Isso é uma pergunta importante, porque o grande problema dos distúrbios respiratórios do sono é a apneia. O ronco, ele é importante porque ele incomoda socialmente, né? Ou o cônjuge, ou quem quer que seja, é um incômodo para terceiros. Mas o grande problema é que, a maioria das vezes, o ronco é só um sinal de um problema mais grave, que é a apneia do sono. O problema da apneia do sono é que quando tem essa parada respiratória que eu expliquei para vocês durante o sono, a quantidade de ar que entra nos pulmões é menor. Em consequência, a quantidade de oxigênio que chega no pulmão é reduzida também. E todos os órgãos da gente, eles precisam de uma quantidade X de oxigênio para funcionar bem. Quando o organismo percebe que a quantidade de oxigênio não está satisfatória, acontece um monte de alteração fisiológica no organismo.
Primeiro, para tentar suprir essa deficiência de oxigênio, o coração começa a trabalhar num ritmo mais acelerado e mais forte para tentar levar mais sangue com oxigênio nesses órgãos que estão precisando de trabalhar, tá? Então, ele trabalha além da função normal e com o passar do tempo, ele começa a ter sua musculatura enfraquecida por causa disso. Aí pode predispor problemas, primeiro de pressão arterial, depois problemas cardíacos, pulmonares. Tem efeitos no cérebro também, que a quantidade de oxigênio que chega no cérebro também é reduzida. Então, as funções cognitivas de memória, concentração, começam a ser alteradas também, né? Agora, durante o processo, quando o oxigênio do corpo é reduzido por causa de uma apneia, se ela chega num nível crítico, o cérebro recebe uma mensagem que a quantidade de oxigênio está pequena e desperta o paciente. Então, o sono que precisava de ser contínuo para descansar o paciente, para restaurar o paciente, ele é interrompido, né? O sono normal teria que ter 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e sono REM. Essas fases, elas têm que se repetir em ciclos durante a noite sem interrupção. Então, se o cérebro recebeu a mensagem que tem que despertar o paciente para ele respirar melhor, ele interrompe o sono naquela fase. Muitas vezes, isso aí a gente chama até de microdespertar, porque o paciente não percebe que ele acordou, tá? Só volta a respirar normal, mas aí na hora que ele adormece de novo, ele volta na fase 1. Então, o sono do paciente é interrompido. Isso traz um monte de consequências negativas no dia seguinte, em termos de qualidade de vida para o paciente. Ele começa a ter cansaço, sensação de cansaço, sensação de sono não reparador, de sonolência diurna excessiva. Tem paciente que dorme em qualquer situação, sentado na sala de espera. E tem muitos pacientes, pessoas, na verdade, que desconhecem, né? Que tem esses sintomas, que sofrem com essas doenças. Isso, muita gente, uma parcela muito grande da população não sabe da gravidade dos distúrbios do sono. Muitas vezes tem conhecimento do ronco, mas não do que pode vir acompanhando o ronco. Ô doutora, então resumindo, como que o dentista pode ajudar nesse tipo de tratamento? É o seguinte, como a gente falou, a apneia do sono e o ronco acontecem por causa de uma obstrução mecânica, por causa daquela musculatura que ficou flácida e caiu durante o sono. O dentista vai fazer um aparelho moldado no consultório, para cada pessoa, ele é individual, né? Ele não vem pré-fabricado, ele tem que ser feito em laboratório e que vai permitir um avanço gradual da mandíbula para chegar na mandíbula para frente durante o sono, para que a passagem de ar fique liberada enquanto o paciente dorme. Que é o aparelho intraoral. Que é o aparelho intraoral, de responsabilidade de confecção do cirurgião dentista. Mas o dentista só vai atuar depois que o médico indicar essa modalidade de tratamento. Então tem todos os níveis, quando começa, depois a segunda fase e posteriormente, né, as outras... Na verdade, o paciente chega ao consultório indicado pelo médico, aí o dentista vai fazer uma consulta, vai fazer algumas medidas, um exame dentro da boca, e aí se tiver tudo ok para começar o tratamento, ele vai fazer um molde das 2 arcadas, em cima e embaixo, vai mandar para o laboratório vai fazer esse aparelho para o paciente. Numa outra sessão, o dentista vai instalar o aparelho e já vai começar o avanço. E aí já vai pedir que o paciente comece a vir nas sessões de ajuste, pode ser semanal ou mensal, dependendo da tolerância do paciente. Porque como é um aparelho que faz avanço da mandíbula, ele pode dar algum desconforto na região da articulação da musculatura. Então esse ajuste tem que ser feito bem gradual. Doutora, me dá só um tempinho. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.